Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Alto Minho FM, às segundas-feiras, também depois nas redes sociais com a imagem, com a Maria do Céu, comigo Fernando Serrão, para mais uma edição, e hoje vamos andar à volta, Maria do Céu, dos desafios da vida. Temos que manter esse foco mesmo quando nos aparecem obstáculos, por mais complicados que sejam. Ou seja, o tema principal do programa de hoje é aceitarmos todos esses desafios da nossa vida. Olá, ouvintes, obrigada por nos ouvirem, obrigada por nos acompanharem ao longo destes anos todos. Estamos quase a fazer anos, em janeiro vamos fazer quantos? 9? Não, vamos fazer 8. 8 anos, estava um ano à frente. Mas pronto, é sempre bom saber que vocês estão aí, que cada vez mais temos mais alguns ouvintes que nos acompanham sempre e que é sempre bom saber e ouvir o vosso feedback. Nós hoje, até porque é época de Natal e nós na época de Natal ficamos mais sensíveis, ficamos mais compassivos e por aí fora, acho eu. Acho que o coração tem um novo vigor, o coração em termos figurados. Acho que todos ficamos assim um bocadinho mais amigos uns dos outros, com mais tendência a perdoar, com mais tendência a usufruir, por mais que não seja desta época que eu acho que agrada a toda a gente. Mas há uma coisa que nós, e não é questão de ser lamechas, nem é questão de coisa nenhuma, mas eu acho que nós, eventualmente, e tem muito a ver também com o programa de hoje, nós devíamos desenvolver uma abordagem diferente, mesmo nesta época natalícia, e conseguir vivê-la durante todo o ano, e conseguir pensar que as coisas que nos movem, as coisas que nos fazem sorrir, as coisas que nós gostamos, que deveríamos conseguir vivê-las o ano inteiro e não só na época de Natal. Mesmo que seja o Natal e que seja só no Natal, acho que é sempre uma boa altura. Mas pense sempre nisso. Outra das coisas que é muito importante é que nós, nesta fase do ano, nesta época do ano, nós possamos ser um bocadinho mais bondosos, não só para nós, mas para todos os outros. E acima de tudo, seja um bocadinho mais sensível e tudo aquilo que você não tiver, não se esqueça que há tudo aquilo que você tiver a mais, não se esqueça que há muitas pessoas que não têm nada. E se nós partilharmos um bocadinho daquilo que nós temos a mais pelos outros, o mundo seria um bocadinho melhor e não havia tanta falta. Por isso, há muitas organizações, há muitas instituições, por isso tente fazer alguma coisa pelos outros, porque eu acho que se vai sentir muito bem. Relativamente aos desafios da vida, nós temos falado muito da importância de desenvolver uma perspectiva diferente da vida e numa atitude muito pedagógica, ensinar ou então demonstrar, ou com a nossa atitude, com as nossas palavras, com aquilo com o que quer que seja, que a vida como ela implica altos e baixos, que é impossível nós estarmos sempre bem dispostos, que é impossível estarmos sempre mal dispostos e que há alturas na vida em que nós estamos mesmo mal e pensamos que é o fim do mundo e que nós com o tempo vemos que afinal até passamos menos mal esse percalço. Nem sempre é uma estrada direitinha, há caminhos nunca mais é uma estrada direita. Não é? Mas eu acho que nós somos os culpados desta noção da vida, que é uma ilusão. Porque nós temos a noção de uma felicidade eterna, permanente, a todo segundo. E não é verdade. Eu acho que a vida é uma construção diária e é um processo que não termina nunca, de lições e de aprendizagens que nós devemos fazer e que elas têm uma base, que somos nós próprios, o nosso autoconhecimento, a vida, como nós gerimos as nossas coisas, como gerimos principalmente aquelas coisas que nós chamamos fracassos, insucessos e por aí fora, e como é que nós usamos toda essa aprendizagem, não é? Porque no fundo aprendemos muito com essas coisas e como é que utilizamos a nosso favor e não contra nós. Porque realmente a vida de vez em quando dá-nos assim, e passo a expressão, umas rasteiras e que nós achamos que não é justo ou por aí fora. E eu não estou a falar de coisas complicadas, estou a falar das coisas mais básicas e do nosso dia-a-dia e às vezes até levamos a mal as coisas que nos acontecem e nós devemos primeiro investir na vida tal como ela é e pensar que tudo aquilo que fizermos hoje de bom, nós estamos a pavimentar, desculpem, o nosso futuro e o nosso amanhã.
porque as coisas não desaparecem. E há ideias que nós temos vindo a desenvolver aqui que são muito importantes, tipo a ideia do perdão, a ideia de que alguém nos fez muito mal e que nós não conseguimos ultrapassar, esta ideia do sofrimento, de desafios que nós até encaramos e correram muito mal. E isso mas são oportunidades de aprendizagem também. São sempre oportunidades de aprendizagem. E depois, a vida é assim. Eu gostaria de saber de alguém que tem uma vida na qual é uma linha, que nunca teve altos e baixos, que não teve dissabores, que não teve outras coisas mais complicadas. Toda a gente tem. Agora, o que nós devemos começar a ter uma atitude diferente relativamente a ela e aceitar exatamente como é. E utiliza-se muito aquela expressão ao dia, noite, o verão, o inverno, todas as estações. E nós não nos podemos fixar numa só, porque todas elas é que fazem sentido na natureza e no mundo como conhecemos. Por isso, a nossa vida é exatamente um ciclo dinâmico enquanto cá estamos, e que esse ciclo dinâmico deve ser mais positivo e mais focado naquilo que nós podemos fazer e na vida como ela é. Por isso, esta questão do programa de hoje tem muito a ver com todas as coisas que nós olhamos para trás e que achamos nos desafiam, não é, sim. Maria Sol? E como é que é viver sem desafios? Viver sem desafios, eu acho que é uma coisa muito complicada, porque essa vida não existe. Há pessoas que se queixam disso, que não têm desafios, que não têm objetivos, que é difícil delinear isso. Isso é uma estagnação. E a mim custa-me um bocado a perceber como é que nós vivemos, como é que temos a nossa vida sem desafios, porque mesmo que as pessoas estejam deprimidas e que estejam desalentadas... Começa na zona de conforto muitas das vezes, não é? Sim, o problema as é que pessoas estão acomodadas. Sim, as pessoas estão super acomodadas e pensam que a vida naquela zona que é perfeitamente... Nós falámos disso, que é perfeitamente previsível, que conseguem reagir, que conseguem responder de uma forma muito mais controlada, e não é verdade. Isso é quando... isto aconteceu comigo quando nós achamos que estamos super protegidos e estamos super preparados para responder. A vida, de alguma forma, dá-nos um desafio para nós realmente vermos se o conseguimos, se conseguimos responder da melhor forma possível, e muitas vezes isso não acontece. E mesmo que não aconteça, serve como crescimento, não é? Claro. Porque há uma aprendizagem por trás. Sim, porque nós temos que ver que aquela questão dos desafios que correm mal, que acabam por ter uma bagagem e um peso enorme na nossa vida, sempre que queremos dar um passo, sempre que queremos fazer alguma coisa, nós temos aqui uma vozinha que nos diz: não faças porque correu mal, olha aquilo, e que não nos deixa avançar. E quando nós conseguirmos verificar e até tomar nota das coisas que correram mal, mas o que é que nós aprendemos com essas coisas que correram mal? Porque normalmente aprendemos muito. E deixa-me só fazer um parênteses. Todas as pessoas têm amargos de boca brutais. Eu acho que o meu pior amargo de boca, assim, que eu me lembro agora, foi com a minha melhor amiga. E eu acho que... E eu na altura, e eu hoje em dia, já passaram muitos anos, e eu hoje em dia questiono-me o que é que eu tinha que aprender. Isso é mais doloroso quando é com o melhor amigo ou com a melhor amiga, não é? Isto é uma coisa brutal, mas foi mesmo muito mau. E eu hoje em dia, queridos ouvintes, já é uma história passada, já não tem nada a ver, desejo a maior felicidade do mundo, mas custa-me entender o sentido maior daquela lição. Eventualmente o sentido maior da lição era deixar ir alguém que afinal não era tão amigo como eu pensava que era. E eu acho que estas coisas e estas lições mexem um bocadinho connosco, mas não tenho nenhuma amargura relativamente a essa pessoa, absolutamente nada. Acho que quando a vida nos quer tirar de um caminho, ela realmente coloca-nos situações que nos obrigam a tirar do caminho. Por isso, aquilo que eu acho é que realmente essa pessoa eventualmente já não tinha que fazer parte da minha vida. E pronto, mas estas coisas são um exemplo de muitas coisas que nos acontecem na vida e que nós muitas vezes não conseguimos perceber o alcance maior desse desafio. E o melhor é realmente nós dizemos sempre aqui no programa, é você reunir-se das pessoas que gosta, das pessoas que pensam da mesma forma que você,
e discutir este tema, porque imagino, passados muitos anos, acho que passaram 10 anos ou mais, ainda hoje eu não percebo muito bem o sentido daquela lição. Pronto, é claro que deixei ir e é claro que percebi que eventualmente os caminhos são diferentes e cada um tinha que ir para sentidos opostos, mas a verdade é essa. Mas é importante percebermos o sentido das lições, porque aí por trás dessa aprendizagem é que vem o tal crescimento, não é? É verdade. E as futuras avaliações quando conhecemos outras pessoas e quando nos tornamos amigos de outras pessoas. É verdade. E isto não quer dizer que... Mas tem alguma razão especial para não ter encontrado o motivo? Não sei. Eu não sei, não consigo sequer falar sobre isso. Mas eu acho que as lições, quando são muito complicadas, nós temos que acreditar, e é uma das coisas importantes a ter esperança e acreditar que de alguma forma nós vamos entender. E não permitir, nem pouco mais ou menos, que essa lição triste, e seja do que for, que continue a ser um presente na nossa vida. Porque isso é que nós temos que deixar ir. E aí entra uma das entradas aqui do nosso programa, do nosso guião, que é manter o equilíbrio nessas situações. Sim. Não é? Conseguirmos manter-nos calmos e equilibrados perante essas situações que às vezes não compreendemos bem e, como diz, passados já esses anos todos, ainda não percebe muito bem como é que aconteceu e qual foi a lição a retirar, não é? Sim, porque, quer dizer, já estamos a desviar um bocadinho, mas quando se trata dos melhores amigos, nós começamos a pensar o que é que nós fizemos de errado para que as pessoas tivessem aquele comportamento. E o que é que de alguma forma contribuiu para que fosse aquele comportamento. E quando e isto é uma das coisas que nós falamos muito no programa, quando nós fazemos o nosso melhor, e isto é daquelas coisas que eu muitas vezes falo até no meu dia-a-dia, é que assim, nós tentamos ser o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes decepcionamos muito, porque não estamos à espera de nada, e no meu caso não espero, mas às vezes o comportamento das pessoas não tem muito a ver com o nosso. E nós temos que ver também esta questão da energia, esta questão daquilo que nós damos e aquilo que nós recebemos e por aí fora. Muitas vezes nós temos que perceber que por muito que nós façamos e por muito que nós possamos ser para alguém, essas pessoas muitas vezes não estão sintonizadas com o momento, não estão sintonizadas com isso. E têm a própria vida, e têm os próprios entendimentos, e têm as próprias decisões, e os dilemas, e as angústias e as aflições, que muitas vezes separam e até daquela resposta ou daquela atitude que nós estávamos à espera que tivessem. E nós temos que aprender, queridos ouvintes, a viver de uma forma muito mais segura e muito mais confiante no nosso próprio comportamento. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas para quê? Porque é que temos um comportamento tão fantástico? O que é que nós levamos daqui se nós levamos só... não é? Pronto. Nem quero dizer o que é que costumo dizer. E eu acho que tem a ver, eu digo sempre que eu acredito, e eu pessoalmente acredito, que a nossa vida não é meramente esta vida que vivemos. Acredito que de alguma forma, noutra dimensão, nós vamos ter na nossa continuidade, e não é que eu esteja a investir nesse futuro, mas estou a investir numa coisa chamada paz de espírito que eu tenho todos os dias com o meu comportamento. Não quer dizer que seja melhor ou pior que os outros, estou a dizer que é só o meu investimento em mim próprio e naquilo que eu quero naquilo que eu quero que as pessoas que estão ao meu lado tenham memórias de mim, porque o importante é as memórias que nós deixamos nas pessoas que nós gostamos. Porque eu vi uma frase espetacular estes dias de que a melhor forma de nós honrarmos as pessoas que já não estão connosco é manter a memória viva em nós. Por isso é a melhor coisa que nós podemos fazer por aquelas pessoas que já não estão connosco. E isto, queridos ouvintes, também tem muito a ver com a nossa atitude e seguirmos com ela, independentemente de não recebermos dos que estão perto ou dos que estão mais longe uma atitude semelhante. Nós temos que continuar com essa ideia. Não quer isto dizer que de vez em quando
não nos zanguemos e que, não é? Porque nós somos só humanos e não é. Imagine, uma pessoa é super simpática e as outras pessoas são indelicadas. Há uma coisa que nós, neste programa, dizemos muitas vezes: é importante saber dizer que sim e que não. É importante saber, independentemente de tudo, não ter medo de dizer não gosto disto. Isto não é para mim, isto não correu bem. E sempre que nós falamos aqui muito no processo de comunicação e como nós devemos melhorá-lo, sempre que nós comunicamos sem rancor, sem aquele ódiozinho que de vez em quando acompanha as nossas palavras, se nós dissermos as coisas de uma forma muito mais tranquila, o que é que acontece? A mensagem fica lá escrita e nós dizemos isto não correu bem. E muitas vezes é preciso só dizer isto não correu bem, porque todas as pessoas têm a sua vida, têm as suas coisas. E às vezes há uma distração e nós temos que contribuir para que todos possamos estar alinhados em alguma coisa que se chama bem-estar entre toda a gente. E neste Natal e em todos os natais e em todas as épocas do ano é importante ter esta atitude positiva na vida, nas relações e na nossa forma até de vermos o mundo e de vermos todas as coisas que nos acontecem. Isto tem sempre muito a ver com toda a nossa vida e a forma como nós devemos, mais uma vez estou a repisar, e a forma como nós devemos ensinar os mais pequenos que estão aos nossos lados de como a vida deve ser vivida, com altos e baixos, e que nós devemos ser o nosso melhor em todos os momentos, e é nos momentos menos bons que nós mostramos a nossa excelência, os nossos valores, os nossos princípios de vida, que realmente nas alturas piores são uma alavanca para nós nos levantarmos e para nós realmente aprendermos a sorrir e aprendemos a ver que afinal há amigos que nos dizem uma palavra que nos faz muita falta e que faz a diferença na vida, e no dia seguinte há alguma coisa que não correu tão bem. Maria do Céu, e concorda com a frase de que por maiores que sejam os problemas nunca serão maiores que as possibilidades de solucioná-los? É verdade. Não é assim um bocado inverosímil isso? Sempre que há um problema nós achamos que é o fim do mundo e nós começamos a pensar, isto acontece, que nós nessa situação que nós até tivemos uma atitude elevada, excelente, e que as coisas continuam a correr mal. Eu continuo a achar que se alguma coisa nos aconteceu e que esse acontecimento, seja ele qual for, não correu de feição, significa, primeiro, que nós não aprendemos lições, porque senão nós estaríamos a repetir, e segundo, podemos ter decidido algo que não é o melhor para nós, e então, não sendo o melhor para nós, alguma coisa não vai correr bem. Isto acontece muitas vezes, desculpem, mas quando nós temos uma vida em piloto automático. Quando temos uma vida ou que está na zona de conforto ou que não temos liderança na nossa própria vida, que não sabemos chegamos a... Isto é normal. Às vezes na vida nós não sabemos o que é que gostamos, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que vamos fazer e por aí fora, mas isto é só um momento. Não quer dizer que esteja estagnado. Agora, quando nós nos sentimos bem aí, realmente a vida vai nos dar uns abanões para sairmos dali, porque se a vida não lhe dá surpresas todos os dias, seja com o nascer do sol, pôr do sol, a chuva, aquilo que for, então você tem que repensar melhor que vida é que está a viver, porque a vida devia-lhe realmente devia-o surpreender todos os dias. E quando nós achamos que isso não acontece, então alguma coisa não está bem nela. Relativamente a todas as coisas que nos afligem, e nomeadamente a questão do bem-estar, do sucesso, da felicidade, porque são essas coisas que acabam por ser as básicas de todo ser humano, nós temos realmente que nos alicerçar enquanto seres humanos. E se nós tivermos uma atitude e uma conduta que vai em direção a nós enquanto seres humanos e com uma atitude correta e de humanidade, no sentido puro da palavra, em que nós temos um desempenho em que não ferimos ninguém, em que não depreciamos ninguém, em que tentamos ser sempre o nosso melhor,
não se preocupe com as coisas que correm mal, porque as coisas que vão correr bem vêm com a continuidade do nosso comportamento e do nosso desenvolvimento de alguma coisa que apareça. Relativamente àquelas pessoas que acham que ou que não estabelecem metas, objetivos, ou que não sabem como onde fazer, ou não sabem por onde começar, não há nada como começar por si mesmo. E começar por si mesmo, e mais uma vez vamos buscar aqui as nossas bases do nosso programa, é a sua saúde, o seu bem-estar, o seu exercício, a sua água, o seu sono, por aí. Porque nós não conseguimos sair de uma zona se não temos saúde. E eu acho que é o primeiro passo para nós realmente encararmos a vida como um desafio. Não prejudique a sua vida dando tiros nos pés, porque nós achamos que a nossa saúde é algo, quando a temos, que é algo que é eterno, mas não é. Nós todos os dias temos que investir na nossa saúde, ela não é dada, ela é conquistada. Por isso, faça a sua parte, que eu acho que é muito importante. A segunda parte, relativamente aos desafios depois desta atitude perante a vida, porque implica muita disciplina, implica muito foco, porque é muito fácil nós nos deixarmos ir nesta questão da saúde, porque pensamos que está tudo bem, mas realmente tudo o que comemos, tudo o que bebemos, o ar que respiramos contribui para a saúde ou para a falta dela. E por isso veja o impacto que tem, porque nós todos desejamos ter muita saúde, mas muitos são aqueles que não fazem muito por ela. Depois da saúde, nós temos que ver em termos de humanidade e em termos de como, o que é que isso representa para nós. E realmente falar com alguém, ter terapeutas, ter aquilo que quiser, falar com padres, falar seja do que for, alguém de alguma espiritualidade ajuda a repensar e a ver a vida numa outra perspectiva, que é uma perspectiva maior e é uma perspectiva mais sã. Não quer dizer isto que nós não tenhamos ambições e que não queiramos o melhor para nós, que não queiramos tudo e mais alguma coisa, mas nós temos que perceber que a nossa base é a humana e que se nós queremos muito, nós temos que desenvolver passos para essa conquista. E muitas vezes nós desistimos no primeiro passo. Corre mal e depois vamos buscar as peças todas e todas as coisas que correram mal para que nós perante nós, possamos nos justificar a nós próprios que não fizemos isto ou aquilo, porque no passado já fizemos e não aconteceu. E por isso nós temos que perceber que no passado éramos outras pessoas, hoje somos outras pessoas completamente diferentes, mais sábias e mais preparadas para o futuro. E por isso esse desafio, se for com aquilo que você aprendeu, de certeza que vai ser melhor. A base da nossa aprendizagem tem muito a ver com o perdão, tem muito a ver com não sermos tão autocríticos, não sermos tão inimigos de nós próprios e sermos os nossos melhores consoladores, no fim de contas, porque se nós formos os nossos melhores amigos, nós nunca nos sentimos sozinhos e sabemos que qualquer que seja o desafio, nós vamos ter pelo menos sempre a nós. E eu acho que é das coisas mais importantes em termos da conquista enquanto seres humanos é conquistarmos a nós próprios. E quando conseguimos superar os desafios difíceis, isso coloca-nos mais no caminho da felicidade, que é aquilo que todos procuramos, não é? É verdade. A felicidade e o bem-estar. Mas eu acho que a felicidade e o bem-estar têm passos e os passos para a felicidade e o bem-estar são muito simples e muito básicos. É ter sentido de humor, é conseguir rir das cenas, dos nossos dramas, das nossas atitudes mentais, de todas as nossas depressões. É importante saber rir, é importante... Mesmo perante a adversidade, não é? Isso entronca-nos um bocadinho nos temas todos nos programas. Para isso também é preciso ir buscar a coragem, não é? É preciso buscar a coragem e quando nós achamos que não temos essa coragem, sabem o que é que nós vamos buscar? Vamos buscar naquelas pessoas que estão ao nosso lado, naquelas pessoas que têm uma visão da vida diferente e que nos ajudam realmente a sair de uma zona depressiva e negativa para vermos realmente a vida como uma grande universidade em que estamos aqui a aprender a como é que se consegue passar de ano e consegue-se fazer disciplinas que nós pensamos que são muito difíceis, mas que até as conseguimos fazer. Isto é a questão da vida. E uma das coisas que nesta questão dos desafios e da vida mais me estressam, literalmente, é a ideia que nós temos da própria vida. Nós temos uma ideia da vida
completamente errada. E que se nós conseguíssemos ver a vida tal qual como ela é, então estes desafios, estas surpresas e estas coisas que nos acontecem, que nós estamos à espera, então seriam encarados de uma outra forma, porque realmente a vida tem estas coisas extraordinárias e que nós podemos aprender e que podemos melhorar e que podemos até chegar a atingir metas que nós pensamos numa fase que estariam longe de nós. É importante nesta questão dos desafios, e eu digo isso muitas vezes, e nós dizemos aqui muitas vezes no programa, é quando nós chegamos a um fim de um processo, nós conseguirmos celebrar esse processo. Porque nós queremos tantas coisas, mas nós não percebemos que todas as coisas têm um processo, têm um tempo, e nós muitas vezes fixamos-nos só no final de que se consegue ou não. E nós deveríamos, quando chegamos lá, seja onde for, nós deveríamos usufruir, celebrar e ter um quarto de medalhas, que nós já não falamos nisso há muito tempo, e ir lá de vez em quando para perceber que, por muito difícil que seja um processo, nós conseguimos lá chegar e que todos conseguem lá chegar. Mas eu acho que se nós estivermos acompanhados pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso lado, eu acho que esse processo é sempre muito mais fácil de conseguir, porque nós realmente sozinhos não somos muito menos capazes de quando estamos acompanhados, porque é muito mais fácil tudo. E a conclusão é nunca ficar parado, porque os desafios bons e maus nunca vão desaparecer, vamos ter que lidar com eles. E hoje fizemos aqui um bocadinho a aprendizagem de como aceitar os desafios da vida e pô-los a trabalhar para nós, fazendo-nos crescer com a aprendizagem que nós tiramos da sua superação. Maria Céu, estamos a chegar ao final desta edição do Momento de Inspiração, nesta semana. Vamos fechar com um tema do último álbum do Bruno Mars, que o álbum chama-se An Evening with Silk Sonic. Vamos ouvir Skate, também então com o Silk Sonic, o Bruno Mars, a fechar esta edição, e nós voltaremos na próxima semana. Muito obrigada.